por acima de tudo, amor. Bem, nós estamos agora no segundo bloco para contar mais um pouco dessa linda história de dois coordenadores que têm um amor ao próximo que deve contaminar todos nós, para saber como é que eles se renovam, da onde que eles tiram essa força para trabalhar tanto, para nos ajudar tanto, todo dia, todos os anos, e muitos anos. Eu acho que o Padre Túlio tem uma visão também profunda sobre o coração das pessoas e deve ter muito mais interesse para Túlio de saber como é que pode renovar tanta força dessas pessoas. Eu falo que foi já revelado aqui, né, o que motiva, né, aquilo que constrói um verdadeiro cristão, né? Primeira coisa, o exemplo, o testemunho do pai, né, a família que dá esse exemplo, a família que é essa célula máter, né, ela que forma, né, formam corações solidários, formam corações de pessoas que têm a capacidade de amar, né, como o próprio Zardini disse, né, que abriram a porta do seu coração e enxergaram bem mais do que a si mesmo, né, seu próprio umbigo, mas enxergaram as pessoas que tanto precisam. Essas histórias que o programa tem apresentado a cada dia, dos leilões, né, dos coordenadores, é para mostrar que esse hospital, ele se mantém porque existem muitas pessoas que têm um coração capaz de amar e que a cada dia, né, eles fazem esse trabalho, a cada dia eles assumem este compromisso de salvar vidas. Então hoje, tanto com a dona Rita quanto com o seu Carlos, né, a gente tem percebido isso e eu queria perguntar para vocês, nesses anos que vocês têm aí de experiência, né, com leilões, com eventos, com certeza houve, né, muitos fatos, muitas histórias marcantes. O Zardini trouxe já várias histórias, mas dona Rita, tem alguma história marcante, né, num dos seus eventos que a senhora gostaria de passar para o pessoal em casa? Teve várias histórias, que se for enumerar aqui, nós não acabamos o programa. Mas como o Henrique estava falando, às vezes a pessoa de um maior poder aquisitivo ajuda bem menos do que aquele que eu falo, que aquele dá mais que um milionário, porque ele dá tudo que ele tem. Sim. Nós tivemos uma história muito bonita, emocionante, lá num dia do leilão. Eu estava lá na véspera do leilão, organizando os lotes, que no outro dia ia ser leiloado. Chegou um senhorzinho, um velhinho, pertinho de mim e falou baixinho, a senhora aceita 2 vassouras? É o que eu tenho para dar. Aí eu peguei e falei assim, aceito, e o senhor vem amanhã? Ele falou, pode vir? Eu falei, pode, o senhor pode vir amanhã e o senhor vai ver o que vai virar essas 2 vassouras. E ele foi. E eu contei a história dele antes da vassoura ir a leilão. Contei como foi doada. Bom, para resumir, as vassouras foram vendidas por R$ 1.800. 2 vassouras. Aí chorava todo mundo, porque foi muito emocionante. E como teve outras doações assim também de gente que de repente, do nada, dá para fazer muita coisa. Mas, meu Deus, que pancada essas vassouras. Uma história muito bonita, Henrique, que até se tornou uma gozação. O dia que o Rick Renner iam fazer um show, um jantar show. O que esse povo fez para montar um velho ginásio de esporte? Puseram pano no ginásio inteirinho. Na véspera... 4h30 da tarde. 4h30. Conta, Rita. 4h30 da tarde, o show era numa quarta-feira, 4h30 da tarde. O Zardini não teve coragem de ligar para mim. E o Cássio ligou para um da equipe. Falou, o Rick está internado. Não tem show. Não vai ter show. Era o Rick que estava internado. Aí, sabe quando jogou aquele balde de água fria? Nós sentamos, nós estávamos dentro do camarim, acabou de arrumar tudo. Sentamos, aí eu falei assim, eu fiquei quieta no momento. A única coisa que veio ligar para o Zardini. Liguei para o Zardini não queria nem ouvir minha voz. Ele falou assim,
Tá, Rita, vai, você precisa de mim, eu tô aqui, conversa com o Cássio e tal. Aí conversei com o Cássio falou, me dá um tempo para eu ver o que eu arrumo para vocês. Aí eu virei para minha turma e falei, olha, Deus complica, mas daqui a pouco Ele explica. Vamos ficar firme. Vamos ficar firme e esperar. Olha que explicação boa. Eu falei, Ele complica, mas Ele explica depois. Dali a pouco, deu 20 minutos, o Cássio ligou. Falou, tem tudo para o Rio Negro e Solimões e para vocês. Depende de uns ajustes. Falei, qual? Fazer o show mais cedo. Eu falei, eu faço até antes do jantar, se esse é o problema. Né? E dali para frente foi juntando os músicos dele, porque eles estavam de folga aquele dia. E não demorou 2 horas, estava confirmado o Rio Negro e Solimões. E fez um show. Então, é interessante que eu fui, o Cássio falou, Zardini, é só você para ir lá agora e falar para o povo. O povo compra o show, chega lá tem outro show. E eu fui, eu não sabia onde que era o ginásio, meio fora da cidade. Eu parei num bar que tinha um monte de gente ali na calçada. Eu perguntei, onde é que vai ser o show do Rick Renner? Um gaiato lá falou assim, ih, você está atrasado, hein? O show vai ser do Rio Negro e Solimões. Aí todo mundo caiu da risada, nós fomos. Se vocês vissem o Solimões chorar, e a Rita ia passando, dando um presentinho, que era o pedacinho do céu, e a Rita, ele falava assim para a Rita, muito obrigado. A Rita, que muito obrigado o quê? Eu que tenho que falar muito obrigado. Então, essas coisas acontecem só aqui. Só. Não, só acontece por amor. Mas é impressionante como que você tomou... Ela deu uma saída agora aqui, que essa frase sua ficou forte agora aí. Como é que é? Deus complica, mas Ele explica. Olha, que frase bonita. E a hora que o povo ficou de pé... É porque Ele complica para nos testar, para ver até onde que vai a nossa fé. Mas é impressionante essa... A hora que o povo aplaudiu o Rio Negro e Solimões de pé, porque foi um showzaço. São irmãos. Eu virei para a minha equipe, que nós estávamos meio juntos assim, eu falei, o que eu falei para vocês? Está explicado. Está explicado aí. As histórias são uma mais bonita que as outras. E Patrulho, como é que... Eu fico pensando assim, as pessoas... às vezes traz dentro de si a imagem de que quando a gente está fazendo algo, né, de bom para Deus, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. E tem. Tem as tribulações, tem as dificuldades, tem os choques, né? A gente sabe que tem isso. Mas isso não pode nos desistir, fazer com que a gente desista. Mas assim, enfrentar cada momento com essa frase, né? Deus está complicando, mas eu vou persistir, porque ali depois eu vou entender o porquê disso, né? Haverá essa explicação. Realmente. E o Carlos também, com certeza, tem bastante coisa para contar para a gente, né, Carlos? O que você traz do seu tempo de 1 ano e meio, mas também do seu pai, né? Sim. Eu lembro um dos fatos que marcou bastante, foi no primeiro leilão, inclusive o Zardini estava lá no evento, né? Que cria-se uma onda na cidade, né? A onda do bem. E é muito bacana isso, porque junta a cidade toda mesmo, uma grande corrente. E o pessoal passa arrecadando, né? E uma criança disse que o que ela poderia doar era um galo, um galizer que ela tinha. E colocou numa gaiola e levou no dia do evento. Que e também a criança, na época, devia ter os seus 5, 6 anos. Meu né? Deus. E levou e saiu até depois, saiu na revista, né? Foi também uma arrecadação grande, não me recordo, tem já praticamente 10 anos, mas foi uma grande arrecadação. E no nosso último aí, que um proprietário doou um boi para sacrificar para o próprio almoço, que a gente faz o almoço com o leilão. E na matança, na sexta-feira, esse boi escapou, já indo para o abate. E na hora nós ficamos preocupados, não vai dar, nós tínhamos combinado de sacrificar 5 cabeças, né, para fazer o almoço. E vai dar, não vai dar, vamos atrás do boi, vamos comprar outro, vamos trazer. No fim, resolvemos matar os 4,
No dia seguinte buscamos esse boi que tinha escapado e levou para o leilão. E aí o leiloeiro falou, né? Esse boi tem uma história curiosa, porque ontem ele estava no corredor indo para o abate e ele conseguiu escapar, bateu na porteira, escapou, capturamos e ele está aqui hoje para ser leiloado. Né? E já tinha sido o almoço, e o almoço a carne foi mais que suficiente para servir o almoço para praticamente 2.000 pessoas. E ele foi bem vendido? E ele foi bem vendido, foi vendido 3 vezes, né? E gerou uma renda ali aproximada de 20 mil reais. O boi? Né? Um boi que ia ser sacrificado, que não fez falta no almoço e que gerou essa renda de 20 mil reais, praticamente, né, próximo de 20 mil reais, que foi doado junto, né, como que esses fatos conseguem criar uma motivação? Fatos como esses a gente vê em todos os lugares. São mais de, vamos dizer assim, acho que é mais de 300 leilões, né? 400. 400 leilões. Então, 400 leilões seguramente são mais de 700 municípios. Às vezes são 2, 3 municípios fazendo um leilão. E a gente vê muitos acontecimentos como esse. E durante o nosso projeto agora é que a gente possa trazer os coordenadores para que eles contem as histórias que sensibilizam eles também, porque eles já são contaminados, são pessoas tementes a Deus, pessoas que amam o próximo a si mesmo, que estão sempre de frente com Deus, porque eles se sentem assim, como eu me sinto também, com uma intimidade com Deus, porque ele arruma tempo para pensar e ajudar o próximo. Henrique, E o dinheiro é consequência. É uma coisa que eu queria chamar a atenção, que os coordenadores, por exemplo, a Rita faz 3 promoções por ano. A gente pede um evento, e ela faz 3. E tudo aquilo que a gente precisa, liga, eles estão sempre prontos. Esses dias aconteceu com o Sussumi. Nós trocamos um carro por uma caminhonete, e lá em Penápolis tem uma fábrica de carroceria lá que doa para nós. Peguei e liguei para o nosso amigo, o William, e não conseguia falar com o William. Peguei e liguei para ele. Falei, eu preciso falar com o William. Ele falou, e o William fechou a fábrica. Bom, o que você quer com o William? Eu queria pedir para ele a capota para o caminhãozinho nosso. Falei, deixa comigo. Daí 5 minutos ele me liga, ele arrumou 50 pessoas, quantas pessoas? 78 pessoas. Ele arrumou 78 pessoas, ou 79. 79. 79 pessoas, cada um deu um X e nós ganhamos uma capota linda para a Naima, para o Passos que Salva. E ganhamos também ali, um outro amigo dele, uma doblô, que ele tinha um filho doente, então tem elevador. Aí punha a cadeira de roda e punha dentro da doblô. O filho morreu e o velho amigo dele deu para nós. Perguntei, mas por que para nós? O senhor está tão longe da gente. Porque o hospital tem um nome. A gente escuta, não só na televisão, falar do hospital, mas a gente encontra as pessoas que se tratam no hospital e falam a maneira, o modo como são tratados. Então, estou dando a doblô e em 5 minutos que eu falei com ele, ele não só respondeu o que eu precisava, mas arrumou muito mais. Muito mais. Mas, Ardine, o programa quer mostrar essa virtude que nós vivemos ela, se alimentamos dessa forma que nós mesmos somos surpreendidos com tanta doação, com tanta ajuda, mas você falou a essência que as pessoas estão ajudando. A essência eu falo muito sério nesse programa. A essência é uma só, é tratar as pessoas por amor. Não existe remédio, não existe equipamentos, não existe médicos. Existe a palavra-chave. Uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que está sofrendo, o que vai dar condições do remédio fazer efeito é a única forma de você tratar essa pessoa, restituindo ela a autoestima, a dignidade dela, chamando pelo nome, pondo a mão nas pessoas, você vai ter o que nós temos. É essa missão que eu tenho
de explicar por que existe o Hospital do Amor. Agora nós estamos terminando o segundo bloco e no terceiro bloco eu vou voltar e estou dentro do programa motivando todos os nossos coordenadores a levantar uma bandeira mais alta, um projeto mais alto. Nós temos um dia que é um dia mundial sobre o Passo que Salvam, sobre a consciência do câncer infantil, que é uma grande meta que nós temos de desenvolver nesse país, um país que é ridículo na área de educação e de saúde e que não sabe a importância que é a prevenção. Então nós queremos que toda quarta-feira nós vamos mostrar para vocês o que já estão fazendo, contaminando uma região para levantar essa bandeira, que foi o exemplo de um programa que nós tivemos aqui, dos coordenadores da cidade do Prata, de Minas Gerais, que nos ensinou o caminho de valorizar mais a prevenção de câncer infantil. Voltamos no terceiro bloco com a mensagem para vocês e continuando tirando desses anjos aqui a essência que eles têm no coração. Por assim